Terminou de acabar a entrevista do Lula para o Jornal Nacional e o Lula simplesmente arrebentou, destruiu com o Bolsonaro, fez tudo aquilo que o Bolsonaro não conseguiu fazer na segunda-feira. Eu agora arrisco dizer que não tem mais jeito do Bolsonaro virar o jogo porque o Lula conversou com aquele apoiador que o Bolsonaro não conseguiu conversar. Ele estava muito tranquilo, deu respostas contundentes, saiu de assuntos espinhosos já previstos e conseguiu passar a sua mensagem para a população. Então eu vejo como um quadro irreversível para Bolsonaro nesse momento. Mas o que você achou da entrevista do Lula? Coloque nos comentários, quero saber a sua opinião. Existe alguma possibilidade do Bolsonaro vencer ou do Lula perder? Se você gostou, também deixe o seu like e se inscreva no canal. É claro que o Lula teve uma grande vantagem contra o Bolsonaro porque o Lula foi depois do Bolsonaro. E na primeira entrevista a pessoa sempre fica mais, como posso dizer, mais inseguro, mais nervoso. Em 2018 o Ciro Gomes também foi o primeiro e ele estava bem nervoso. Mas o Bolsonaro fez uma péssima entrevista, foi muito mal, não conseguiu dialogar justamente com a população que ele precisava dialogar, que era furar a bolha. O Bolsonaro tinha que ter conversado e dialogado com a população das classes C e D, aquelas que assistem o Jornal Nacional. Esse era o objetivo do Bolsonaro no Jornal Nacional e ele não conseguiu fazer isso. Foi um grandíssimo de um fiasco. Já fiz todos os comentários sobre o Bolsonaro, vou deixar o link aqui no card. Então o Lula ele foi ao Jornal Nacional justamente para conversar com esse apoiador, para consolidar, cristalizar o apoio das classes C e D a ele, principalmente das mulheres, como o Lula fez no final da sua entrevista e dialogando também para o público religioso, mas não com o discurso religioso. E isso foi o mais interessante de tudo. A gente já sabia, já esperava que o Lula fosse repetir esse tipo de fala, como ele já havia falado no último final de semana, quando foi lançada oficialmente a candidatura dele no Vale do Anhangabaú. E a entrevista, o Lula teve esse objetivo, como nós falamos, e a entrevista já começou falando sobre corrupção. Nós já esperávamos que isso iria acontecer, mas foi uma pergunta manjada. Lula tem respondido isso já há muito tempo e ele conseguiu se sair muito bem, inclusive atacando o Bolsonaro em pontos sensíveis para o governo, como por exemplo Augusto Aras. Bolsonaro falou que não, Lula, no caso, falou que não vai ter amigo na PGR para ficar engavetando. A corrupção nos governos petistas só apareceu porque foi investigada e listou vários pontos que foram criados no governo dele, como o COAF e outras coisas, sempre cutucando Bolsonaro, falando de proteção aos filhos, proteção a amigos, proteção a parentes e que ele, Lula, nunca fez isso. Foi uma boa resposta do Lula já atacando o Bolsonaro e esclarecendo esse ponto que dominou aí o primeiro um quarto, podemos colocar assim, da entrevista. E depois a entrevista acabou indo para outros rumos, como também já era muito esperado. Mas o que você achou da entrevista? Coloque aí essa resposta do Lula sobre a corrupção. Agradou você? Quero que você coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Outro assunto que já era manjado, que foi amplamente comentado, a respeito do Alckmin. E o Lula fez muita questão de exaltar a condição do Geraldo Alckmin como vice. Claro, porque é um ativo. Essa é a chapa talvez mais experiente que nós já tivemos em toda nessa história. Porque o Lula já foi presidente 2 vezes, o Alckmin já foi governador do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do nosso país. Então há uma composição aí, quase como um dream team político para enfrentar Bolsonaro. E o Lula falou, olha, não há problema algum do Alckmin estar comigo. Não há problema algum, porque nós conversamos, eu tomava cerveja com o Fernando Henrique Cardoso, com o José Serra, nunca tive problema com o PSDB. Nós não podemos ser inimigos, nós não podemos fazer uma política odiosa, mas sim uma política de pacificação, então não há nenhum problema a respeito do Alckmin. E aí o Bonner tentou insistir a respeito da militância e o Lula saiu sempre com as suas clássicas metáforas de futebol, mostrando que ele sabe muito bem conversar com a população olhando sempre para a câmera. Bolsonaro, eu não me recordo do Bolsonaro ter olhado e dialogado com a câmera como o Lula fez. E ele fez. Falou, usou as metáforas de futebol, falou do nós contra eles, sempre trazendo analogias fáceis para que o público possa entender, fazendo uma contraposição clara ao Bolsonaro que não conseguiu dialogar com a população como um todo. Mas o Lula conseguiu. Lula dialogou com o analfabeto, com o mais rico, com o mais pobre, com o desempregado, dialogou com todos. E isso deve fazer com que o Bolsonaro fique completamente desesperado na noite de hoje. Bolsonaro deve estar jogando a dentadura no chão, deve estar nesse momento abraçado em alguma privada do Palácio da Alvorada, chorando, porque o Lula simplesmente o destruiu. E eu sinceramente não vejo possibilidades do Bolsonaro agora reagir, porque hoje era o dia mais importante da campanha. E o Lula conseguiu conversar justamente com aquele apoiador, com aquela pessoa que o Bolsonaro fracassou, que o Bolsonaro não conseguiu. E aí muitos vão dizer, mas o Lula tem toda a questão envolvendo as pessoas religiosas, e nós já tínhamos cantado essa bola no final de semana.
com o discurso do Lula no Vale do Anhangabaú. O Lula não precisa, e ele falou que não iria entrar nessa disputa religiosa, porque não é necessário, pessoal. Porque a população evangélica, os mais pobres, os mais carentes, eles têm os mesmos problemas que toda a população mais carente possui, que é o problema da inflação, que é o problema do desemprego, que é o problema da falta de alimento, da insegurança. Então eu não preciso fazer um discurso específico para aquela população. Não é necessário, eu consigo fazer um discurso que toque todos, porque por mais evangélica que uma dona de casa da periferia possa ser e se sinta tocada pelo discurso do Bolsonaro, na hora que ela abre a geladeira e vê que não tem nada, na hora que ela olha para os filhos e vê que eles estão passando fome, estão passando por dificuldades, pega. O discurso do Lula pega essa pessoa. E o Lula falou para essas pessoas. Falou do emprego, falou da renda, deu ainda esperanças para que as pessoas possam sonhar. Alguns falam do discurso da picanha, do discurso da cerveja, como se fosse algo banal ou tosco, mas não é. É esse tipo de discurso que a população consegue entender. E mais ainda, o Lula tocou no ponto que o Bolsonaro não quis tocar. Ele fugiu dessa discussão. E o Lula puxou a discussão para os assuntos sérios, inclusive na hora que estava sendo discutida a corrupção. Porque ele começou a falar a respeito de pautas econômicas. E ele falou aquilo que o Bolsonaro não queria ter mencionado e o Bolsonaro não falou. E isso deixa o Bolsonaro de cabelo em pé e dentadura batendo. O Auxílio Brasil de R$600 vai até dezembro. E se o Bolsonaro quisesse fazer com que o Auxílio Brasil de R$600 fosse permanente, ele já teria feito, mas ele não fez. E Lula pegou o Bolsonaro justamente no calcanhar de Aquiles, falando do Auxílio Brasil. Olha, o Auxílio Brasil já é visto pela população brasileira como sendo um programa de compra de votos por parte do governo. E as últimas pesquisas têm demonstrado que não há uma reação por parte da população brasileira com o Auxílio Brasil aumentando a popularidade do Bolsonaro. O Bolsonaro ele nem consegue lucrar dividendos com o Auxílio Brasil de modo direto, porque como nós falamos, ele não pode divulgar esse projeto. Porque aí ele vai ter que expor que é um projeto temporário. Então o Bolsonaro ele consegue tirar dividendos do Auxílio Brasil indiretamente, com uma melhora da economia, uma percepção que melhora a economia e aí indiretamente reduz a rejeição do governo Bolsonaro e aí a pessoa pode ter uma propensão maior de votar em Bolsonaro. Mas o que nós estamos vendo é que o Auxílio Brasil não sei se pode ser tão forte assim para o Bolsonaro e o Lula tem pegado muito bem nesse calcanhar de Aquiles como ele fez hoje no Jornal Nacional. O que você achou dessa resposta? Quero saber a sua opinião. Claro, coloque nos comentários e se inscreva no canal. A respeito das questões econômicas que foram bastante... vamos falar um ponto que o Lula precisava ter explicado e ele explicou muito bem. Esse foi um momento meio baixo da entrevista, que eu não falo baixo, não foi baixo de rasteiro, mas uma queda ali na qualidade, no meu ponto de vista, foi o Lula ter que ficar toda hora falando sobre o governo Dilma, esclarecendo pontos do governo Dilma, de erros do passado, e ele conseguiu se distanciar muito bem do governo Dilma. Ele falou, eu errei muito, eu reposto. Eu não era o presidente era Dilma. Ela teve os acertos e ela teve os erros. Eu não pude influenciar tanto assim no governo, ou não pude influenciar em quase nada do governo. Então nós vimos o que Dilma fez de errado, nós também tivemos nossos erros e nós vamos fazer um governo para frente. E aí ele começou a falar justamente de pontos para o capitalismo financeiro, que é a estabilidade. Lula falou a respeito da estabilidade e isso é importante. Bolsonaro, pessoal, ele é alguém que ele provoca instabilidades no nosso capital. E o Lula já tinha falado no discurso dele na Fiesp, ele reforçou agora em rede nacional, por isso que eu falei que o discurso do Lula ele dialoga com várias pessoas ao mesmo tempo. O Lula prometeu estabilidade, diferentemente do Bolsonaro que faz instabilidade. E o que acontece? Quando você tem estabilidade, você provoca ruídos no capital e fica difícil para o capitalismo financeiro continuar crescendo. Eu já expliquei isso várias vezes, vou deixar um vídeo aqui para que você entenda essa situação de um modo mais facilitado. Então ele prometeu mais uma vez estabilidade, previsibilidade, fazendo também um aceno ao capitalismo financeiro, ao mercado financeiro e ao mercado como um todo. Então eu vejo que o Lula ele se saiu muito bem na entrevista, teve ali alguns pontos de maior cuidado ou de escorregadas, principalmente na hora que ele falou do agronegócio. Tem uma hora até que eu achei que ele fosse escorregar, ele falou assim, não, o grande produtor rural que está preocupado em exportar para a China, é um ponto aí que ele
conseguiu se consertar e ele atacou o governo cubano, atacou também o governo chinês, falando que lá são ditaduras, o que foi bastante interessante. E mais ainda, quando ele começou a falar a respeito da polarização. Isso eu concordo com o Lula, tem que polarizar mesmo. Que bobagem essa, não vamos polarizar, tem que ter a polarização, tem que ter candidato, tem que ter a maior quantidade possível de candidato e vamos pro segundo turno polarizado. Porque sempre caminha assim. Começou toda essa história, não podemos polarizar, tem que polarizar, porque política é assim. São jogos de interesse e disputa por poder. Mas o que você achou da entrevista do Lula? Coloque nos comentários. Eu, particularmente, acabou pro Bolsonaro, pessoal.